Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Pesadelo alienígena. Mickey está narrando a prévia desta história. Parece que somos sempre nós que nos metemos nessas situações estranhas. Você deve estar se perguntando, em que eles se meteram desta vez? Bem, temos que ajudar esse garoto a salvar sua família de um cara chamado Bishop. Parece que toda vez que enfrentamos esse cara, o nível de estranheza sobe para 100. Mas acho que isso supera tudo. Porque isso parece algo saído de um filme ou pesadelo. Só que desta vez, estamos vivendo isso. Alienígenas que se parecem com aqueles do Omnitrix do bem atacam as tartarugas e o bem. Asterisco entre a abertura das tartarugas ninja asterisco. Tartarugas ninja. Tartarugas, contém 1, 2, 3, 4, tartarugas. Reação em cadeia mutante. Tartarugas. Vivendo no subterrâneo. Tartarugas. Ação ninjutsu. Tartarugas. É uma cidade em ruínas. Tartarugas, contém 1. Vivam pelo código das artes marciais. 2. Nunca violência. Alguém começa. 3. Sempre fiquem juntos, não importa o que aconteça. 4. Se tudo mais falhar, então é hora de chutar traseiros. Eu amo ser uma. Eu amo ser uma. Eu amo ser uma tartaruga. Tartarugas ninja adolescentes mutantes. Tartarugas, contém 1, 2, 3, 4 tartarugas. Não há ninguém melhor. Tartarugas. Cuidado com o destruidor. Tartarugas. Eles são únicos. Tartarugas. Aqueles irmãos adolescentes. 1,2,34. 1,2,34. Tartarugas ninja. Asterisco. Fim da abertura das tartarugas ninja asterisco. As tartarugas são vistas correndo pelos telhados de Nova York à noite. Correndo livres, sem nenhuma preocupação no mundo. Parece que o campeão do Battle Nexus está um pouco lento, disse Leonardo. Você vai engolir essas palavras. Mickey disse. Não, ele vai comer poeira, disse Raph, ultrapassando Léo. Os 4 saltaram para outro telhado, Raph na frente. Mickey usou seus nunchakus para descer uma viga, enquanto se aproximavam de um canteiro de obras. Indo para uma parte mais baixa da área de construção, ele se equilibrou em 2 pés e então saltou para cima de outro prédio onde seus irmãos estavam e continuou correndo. Os 4 se equilibraram em um telhado. Apenas Mickey foi rápido demais, fazendo o varal cair, deixando ele e Donnie pendurados, enquanto Raph e Léo estavam no prédio ao lado, virando-se quando viram seus 2 irmãos gritando. Donnie subiu e ajudou a puxar Mickey, enquanto Raph. Léo veio ajudar. Vocês estão bem, manos? Perguntou Raph. Sim, estou bem, respondeu Donnie. Respondeu Mickey. Cara, eu ainda não consigo acreditar. O destruidor realmente se foi para sempre desta vez, disse Raph. Não tem absolutamente nenhuma maneira de alguém, nem mesmo ele, escapar disso, disse Mickey. As coisas estão melhorando. Embora eu gostaria que tivéssemos terminado as coisas melhor com a Karai. Por que ela não consegue ver que o destruidor não tem honra? Diz Léo enquanto soca uma parede ao lado da porta que leva de volta para o prédio em que eles estão. Ei, relaxa, mano. Raph coloca o seu mão no ombro de Léo. Estou bem. É só que, eu não entendo. Ela sabe que o destruidor fez foi errado, mas ainda assim estava disposta a seguir com os planos dele. Mas ela também estava disposta a nos ajudar. A lealdade dela ao pai é o que a cega. Espero que um dia ela veja isso. Mas ele não estava bem. Ele sentia que era sua culpa que Splinter quase morreu. Sua culpa por não conseguir encontrar uma maneira de ajudar Karai. Quando seus irmãos precisaram dele no foguete do destruidor, ele não tinha um plano.
Um grande líder sempre tem um plano para evitar enviar suas tropas às cegas para morrer. Ele não tinha. Se não fosse pelos Utrons terem encontrado o foguete, todos estariam mortos. Mas ele não queria contar nada disso aos seus irmãos porque isso colocaria seu fardo e seus problemas sobre eles. Ele prometeu a si mesmo que esta era uma batalha que ele teria que lutar sozinho. De repente, eles ouviram alguém fazer barulho. A voz parecia a de uma criança. Vocês ouviram isso? Léo disse em um sussurro. Continuem procurando. Ele está por aqui em algum lugar. As tartarugas olharam para baixo e viram soldados se movendo pela rua. Soldados? Parecem ser os homens do Bishop. Raf disse. Parece que eles estão procurando alguém. Donatello disse. Se o Bishop está procurando por eles, eles devem ser importantes. Raf disse. Ben estava escondido dentro de uma lata de lixo vazia. Os soldados estavam passando. Ele podia ouvi-los. Ele esperava que o local poderia aguentar tempo suficiente para que eles passassem. De repente, ele se transformou em um grande alienígena com placas pretas e amarelas nos braços e nas costas. Também conhecido como bala de canhão. O clarão verde chamou a atenção dos homens e pegou as tartarugas de surpresa. Acho que vou me retirar, disse Bala de Canhão enquanto os soldados o encaravam. Em resposta, eles começaram a atirar nele. Para se proteger, ele se enrolou em uma bola e ricocheteou em cada um dos soldados como uma bola de pinball, refletindo cada um de seus tiros em direções diferentes no processo. Encontramos o alvo. Ele está causando forte resistência, precisamos de reforços, disse um dos soldados. Entendido. Reforços a caminho. Uma voz do outro lado do rádio respondeu. Não mandem reforços. Disse outra voz em uma base militar. O quê? Mas senhor, nossos homens estão tendo problemas com ele agora. Vamos perdê-lo se nós não mandem reforços. Disse o mesmo homem com a mesma expressão. Ele então foi falar com as tropas. Aqui é Bishop. Recuem todas as forças ativas. Entendido. Todas as unidades. Retornem à base. Ele virá até nós eventualmente. Afinal, temos a família dele. Então não é um problema. Se é uma questão de tempo, é uma questão de quando. E estaremos prontos quando ele chegar, disse Bishop. Os soldados param de tentar atacar Ben e vão embora, retornando à base assim que ele ouviu. Vamos lá. Eu estava embalado, disse Cannonbolt. O que é aquilo? Perguntou Donatello, olhando para o alienígena. Eu não sei, mas nós Leonardo começou antes de ser interrompido por um clarão vermelho. Perfeito. Pelo menos eles se foram agora, disse Ben, voltando ao normal. Ei, para onde foi o Roly Poly? Perguntou o Mickey. Eu acho que aquele garoto era o cara que acabamos de ver, disse Donnie. Ah! As tartarugas e Ben ouviram um grito. Nós pedimos educadamente. Mas esse cara aqui queria bancar o herói, então vamos ter que te dar uma lição. Disse um homem. Quanto dinheiro tem na carteira? Perguntou o outro homem. $15. $15. Não vamos chegar a lugar nenhum com $15. Agora vamos garantir que doa por nos fazer perder tempo. As tartarugas foram para outro telhado, empoleirado na beirada perto de uma estátua de gárgula, para observar a cena. Um homem e uma mulher foram vistos sendo confrontados por um grupo de 6 pessoas. Suas roupas ou tatuagens mostravam um dragão roxo. Dragões roxos. Esses caras me tiram do sério, disse Raf. Tudo te tira do sério, disse Mickey. Ei! Deixem eles em paz, disse Ben, chamando o grupo. Eles se viraram. Você não tem família, garoto? Anda logo. Eu sugiro que você ande logo e saia daqui. Ben retrucou. Parece que temos um valentão aqui. Eu cuido desse otário. Ben pega o cara de surpresa com uma rasteira. Ele se levanta.
Muito bem, garoto. Você antes que ele possa terminar, bem lhe dá um soco na barriga antes de lhe dar um gancho de volta no chão. Chão. Ei, cara, para de brincar. Muito bem, chega de ser bonzinho. Agora você vai bem, o derrubou de novo. Chega! Peguem esse garoto! Ele disse, levantando-se. Os outros 5 correram atrás dele, dando ao homem e à mulher a chance que precisavam para escapar. Ei, relógio, acho que está na hora de você me dar uma mãozinha. Ben disse, tentando desesperadamente bater nele. Nenhum relógio vai te salvar, garoto. Aliás, por nos dar tanto trabalho, vamos tirar esse relógio das suas mãos. Acho que vai ficar bem no meu pulso. Desculpe. Eu meio que me apeguei a ele. Ben disse. Mexendo com crianças, hein? Isso é o cúmulo, até para vocês. Uma voz disse de cima antes que 4 figuras começassem a descer na frente de Ben. São aqueles malucos sapos Kung Fu de que o Han nos falou. Um deles disse. Somos tartarugas. Não sapos. Por que todo mundo diz isso? Mickey disse. Garoto, vá para um lugar seguro. Raph disse. Acho que consigo me cuidar. Ben disse. Olha, garoto, você enfrentou esses caras, você consegue, pode continuar daqui. Agora saia daqui. Raph disse. O que você é, meu pai? Eu não tenho 5 anos, eu consigo lutar com esses caras. Ben disse, cruzando os braços. Escuta, eu não sou seu pai, mas você está me tirando do sério. Vá para um lugar seguro. Raph disse enquanto chutava um dos dragões roxos. Então me obrigue. Ben disse. Isso deixou Raph furioso até que um clarão de luz verde o cegou. O garoto de antes havia sumido, em seu lugar, alguém com 4 braços vermelhos estava lá. Cuidado! Eu tenho 4 braços e não tenho medo de usá-los. 4 braços disse. Para onde aquele garoto foi? Um deles perguntou. Não importa. Peguem esses aberrações. Outro homem disse. As tartarugas conseguiram derrotar 3 dos 6 com bastante facilidade. Os outros 3 também não tiveram mais sorte. Um deles estava sendo segurado por um dos braços de 4 braços. Os outros 2 tentaram atingi-lo com um cano e um taco. O que não adiantou nada. Sabe, você realmente deveria guardar essas coisas antes que se machuque. 4 braços disse, jogando o cara que estava em um de seus braços e pegando o cano e o taco dos outros 2, quebrando-os, deixando-os boquiabertos. Eles sabiam o que estava prestes a acontecer em seguida, então correram. Ele se virou para o outro cara que havia jogado antes. Quer jogar uma queda de braço? 4 braços brincou. Ele balançou a cabeça em resposta e correu com medo. Viu? Eu disse que podia me virar. Ben disse, usando um de seus braços superiores para apontar para si mesmo e os 2 braços inferiores estavam em seus quadris. Você é aquele garoto de antes. Então que? Você também era o cara da bola, disse Raph. Só para constar, o nome do cara da bola é Bala de Canhão, disse Ben. Cara, esse é um superpoder totalmente radical. Você pode se transformar em qualquer coisa que quiser, disse Mickey. Na verdade, não é um superpoder. Embora eu seja um super-herói, disse 4 braços. Legal. Qual é o seu nome de super-herói? Perguntou Mickey. O nome desse cara é 4 braços. Na verdade, meu nome é Ben. Então, você não está assustado olhando para nós? Perguntou o Léo. Não muito. Já vi coisas muito loucas com alienígenas no passado. Tartarugas falantes não são nada. Bem, então. Meu nome é Leonardo. Estes são meus irmãos, Rafael, Donatello e Michelangelo. Bem, garoto, temos que voltar para casa. Aqueles capangas já foram embora, então você pode voltar para sua família agora, disse Raph. É isso. Minha família se foi, disse 4 braços.
Sinto muito, disse Leonardo. Quatro braços notou a expressão de Leonardo. Eles não se foram de verdade. Eles só foram capturados. Meu avô e meu primo estão sendo mantidos prisioneiros por um cara de terno. Ele se chama Bispo. Bispo? Perguntou o Raf. Sim. Você conhece esse cara? Na verdade, sim. Já tivemos alguns encontros com ele. Ele trabalha para o governo dos Estados Unidos. Ele está nos caçando, realizando experimentos para tentar criar sua própria leva de mutantes. Donatello informou. E ele conseguiu fazer isso em um certo momento também. Ele o chamou de Matador. Só que era um clone dele, e este também parecia um ciborgue. Realmente parecia uma mistura incrível de Exterminador do Futuro e Destino. Se ele não estivesse tentando nos matar. Mickey disse. Bem, agora o cara está atrás de mim. Ele quer meu Unitrix. Ele me pegou também, mas eu consegui escapar, mas agora algo está errado com o relógio. Ben disse a eles. O Omnitrix? Léo perguntou, sem estar familiarizado com ele. Sim, é o relógio que eu uso. Ele me permite me transformar em diferentes alienígenas como este e o bala de canhão que você viu antes. Eu só queria poder fazer essa coisa funcionar de novo. E agora o Bishop está atrás disso. Se ele for capaz de usar algo assim para si mesmo com os experimentos que está fazendo com DNA mutante. Eu nem quero pensar nisso, disse Donatello. Será um pesadelo mutante, disse Mickey, gritando alto em seguida. Terminou? Perguntou o Raf. Sim. Raf deu um tapa na nuca dele. Vamos te ajudar a encontrar sua família. Mas primeiro, precisamos nos reagrupar. Vamos voltar para o covil. Nem todo mundo está tão confortável quanto você vendo tartarugas falantes, disse Leonardo. Sim, especialmente o Raf. Raf dá um tapa na cabeça dele de novo. Ai, disse Mickey. As tartarugas e Ben voltam para o covil. Ah, meus filhos. Vejo que vocês têm um novo convidado. Posso perguntar seu nome? Perguntou o Splinter. Ben Tennyson. Ele disse, usando um dos braços para apertar a mão do mestre Splinter. Eu sou Splinter. Ou você pode me chamar de Mestre Splinter. De repente, ele se transforma em um alienígena cujo corpo inteiro é feito de diamantes. Íamos mencionar que ele faz isso, disse Leonardo para Splinter. Como você chama esse cara? Mickey perguntou. Cabeça de diamante, disse Ben com confiança. Eu queria descobrir como fazê-lo funcionar de novo. Normalmente, eu só consigo me transformar quando quero e volto à forma original quando o relógio desliga, mas não consigo. É como se ele tivesse vida própria, disse Ben. Como isso aconteceu? Perguntou Donatello. Bem, tudo começou quando fui capturado por aquele cara, o Bishop. Meu primo e eu estávamos viajando com meu avô para Nova York para mais uma viagem de fim de semana e encontramos o Bishop. Tentamos lutar ao máximo, mas um deles pegou a Genvin e a colocou em um campo de contenção. Ele disse para mim e para o vovô que a única maneira de eles não machucá-la seria se eu fosse com ele. Então eu me rendi. Ben começou. Então ele começou a me assustar com o jeito que falava. Ele disse que sabia muito sobre mim. Meu nome, os nomes do meu avô e do meu primo. Ben continuou. Uma recontagem mais detalhada do flashback, Ben continua a contar a história do seu ponto de vista, aliás, asterisco. O dispositivo que você impunha é intrigante. Ele permite que você se transforme e assuma a aparência de diferentes formas de vida alienígenas e use suas habilidades à vontade. Você o usa para o bem, sim, mas também o usa como seu brinquedo pessoal. Bishop começou, andando de um lado para o outro na sala. O potencial de uma tecnologia tão poderosa é limitado porque está nas mãos de uma criança. Como tal o Bishop começou antes de ser interrompido. Deixe-me adivinhar, você quer usá-lo para si mesmo e para o seu próprio mal. Você vai ter que entrar na fila, amigo. Mesmo que eu quisesse te dar, não posso.
Está grudado no meu pulso, disse Ben. Ah, eu sei disso, Ben Tennyson. Todos os outros vilões que você enfrentou tentaram tirá-lo de suas mãos, mas falharam. Vilgax, Kevin. Até mesmo Animo tentou roubar o DNA do seu relógio. Mas ele o perdeu. E eu também sei que você não me daria se eu simplesmente pedisse educadamente e dissesse por favor. Ponto. Bishop pegou um dispositivo. Tinha braços. Pequeno o suficiente para tentar beliscar alguma coisa. É por isso que eu nunca ia pedir. Essa tecnologia nas mãos do governo dos Estados Unidos e da EPF poderia provar valioso na criação e aprimoramento de soldados capazes de repelir ameaças alienígenas de todo o universo. Quem diabos é você? Perguntou Ben. Quem sou eu? Se você quer saber. Sou o homem que será responsável por salvar a Terra de todas as ameaças alienígenas do universo. Isso não respondeu à minha pergunta. Os experimentos que estou prestes a realizar para extrair o Omnitrix podem ou não causar dor significativa. Mas, para responder à sua pergunta, se você estiver gritando de agonia e dor, implorando para que eu pare e faça a dor passar, pode me chamar de Bispo, disse Bispo, sorrindo. Ok, você me pegou. Você conseguiu o que queria. Quero. Agora deixe minha família ir, disse Ben. Você deve me tomar por um tolo. Já vi essa história se repetir tantas vezes, onde alguém abre mão de sua vantagem e isso o apunhala pelas costas mais tarde. Você e sua família serão libertados quando tivermos o Unitrix. Disse Bishop, mudando de ideia e colocando o dispositivo de lado. Ele opta por usar uma versão maior para lidar com o Unitrix. Por favor, coopere para que isso corra bem e reduza a probabilidade de dor. Seu país e a humanidade agradecem seu sacrifício, disse Bishop. Conforme o dispositivo começou a funcionar com o Unitrix, tentando contornar sua segurança, eletricidade verde começou a sair dele. No entanto, depois de tentar por mais de 10 minutos, falhou. Ben explodiu um. Bishop fez um gesto de desprezo para o homem por seu fracasso. Bishop pareceu minimamente desinteressado. Parece que teremos que usar métodos mais fortes. Tentarei recuperar o Unitrix e extrair seu DNA, pedaço por pedaço. Embora seja mais lento e provavelmente exija que eu derrote cada nível de segurança um por um, o sucesso é muito mais provável. No entanto, isso será mais doloroso do que o primeiro método. Espero que sua tolerância à dor seja alta, Sr. Tennyson, disse Bishop, pegando outro dispositivo e indo em direção ao relógio e ao braço de Ben. Faíscas elétricas voam dele novamente, mas a adulteração do DNA e do Unitrix causa dor em Ben. Ele começa a gritar de dor e tenta se afastar, mas não consegue. Ben! Max e Genvin disseram juntos. Os gritos ficam cada vez mais altos à medida que ele continua. Infelizmente, ninguém consegue ouvi-lo, pois estão em um lugar longe do alcance auditivo comum. Tentativa de remoção de DNA armazenado detectada. Tentativas contínuas podem resultar em perda de DNA, danos ao usuário e seus arredores ou danos permanentes ao Unitrix, disse o Unitrix. Bishop ignorou isso e continuou, com os gritos de Ben persistindo. Genvin cobriu o rosto e tentou conter as lágrimas, e Mac simplesmente olhou para baixo, derrotado, sabendo que não havia nada que pudesse fazer. Se tentasse tocar o campo de contenção, poderia dar adeus à sua mão ou a qualquer coisa que usasse para tentar tocá-lo. Mais alguns minutos se passaram, o mesmo. Algo acontecendo. Os gritos de Ben só paravam quando Bishop pegava outra ferramenta ou pensava no que fazer em seguida. Bishop voltou ao trabalho imediatamente, como se fosse combinado. Ben começou a gritar novamente. Ben quase foi tentado várias vezes a implorar para Bishop parar, prometendo fazer qualquer coisa se ele parasse, mas Ben não faria isso. Ele precisava ser forte. Mas estava começando a ficar demais. Bispo! Ben disse e então grunhiu. Bispo! Senhor Tennyson, suas primeiras palavras para mim em um bom tempo. Algo que você precisa me dizer. Bishop disse, sorrindo agora que tinha Ben à sua mercê, continuando a trabalhar, mas prestes a parar.
Bishop parou para ouvir o que Ben tinha a dizer. Ben estava de cabeça baixa, curvado depois de se livrar da dor. É só isso que você tem? Por que você nunca vai conseguir um Omnitrix se for assim? Bishop não se divertiu e continuou trabalhando. Ben começou a gritar novamente. Aviso. Tentativas contínuas de adulteração do Omnitrix detectadas. Iniciando proteção de segurança. O Omnitrix disse antes de uma luz verde cobrir toda a sala. Bishop teve que proteger os olhos. A luz era maior e mais brilhante do que todas as outras vezes que Ben se transformou. Muito bem. Hora de alongar os braços. Assim que terminou de falar como 4 braços, ele se transformou novamente em XLR8. Ou alongar as pernas. Ele disse como XLR8. Bishop ainda estava impassível. Mesmo que você esteja livre, sua família aqui não está. Se encostar em mim, eles serão vaporizados. Posso diminuir a largura do campo de contenção, vaporizando-os onde estiverem. Ele disse, com um controle remoto no bolso. Ben grunhe. Ele teria que tentar outra coisa. Ele pega Bishop de surpresa e sai correndo do local. Atenção! Um dos cativos está solto. Iniciem o bloqueio imediatamente. Nossas câmeras mostram que ele já escapou, senhor. Encontre-o e traga-o de volta. Ele é valioso demais para ser deixado ir. Sem que Ben, Max e Genvin soubessem, Bishop conseguiu um pequeno fragmento de um cristal do Omnitrix, contendo algumas características e amostras de DNA do Omnitrix, que, no entanto, eram desconhecidas. Mas Bishop estava disposto a descobrir. E ele tinha a maneira perfeita de implementar o experimento. Nota da autora: Ben também não sabe que essa parte aconteceu. Asterisco fim do flashback asterisco. E foi assim que conheci aqueles caras do dragão roxo e depois vocês 4. Seja lá o que aquele cara fez quando estava mexendo no relógio, ele ativou algum tipo de mecanismo de autodefesa. Só aconteceu uma outra vez, mas desta vez é diferente. Estou me transformando incontrolavelmente, disse Ben enquanto voltava à sua forma normal. E eu não sei como parar. Quando isso aconteceu antes, o que foi? O que está acontecendo? Perguntou Donatello. Um supervilão chamado Vilgax estava tentando remover o Omnitrix. Quando não conseguiu, tentou removê-lo à força, arrancando meu braço. Ai, disse Mickey. Donatello pensou por um segundo. Parece que ele só inicia essas funções em autodefesa. Mas Bishop já sabia que não podia removê-lo. Então, ele tentou adulterá-lo. Seja lá o que ele fez, afetou as funções do Omnitrix. Preciso de mais respostas. E a maneira de encontrá-las é visitando Bishop. Por favor, meus filhos. Tenham cuidado. Bishop será incrivelmente difícil de derrotar, disse Splinter. O Destruidor também era, e aquele cara veio. Voltamos mais vezes do que o Exterminador. Mickey disse. Contanto que trabalhemos juntos, podemos superar qualquer coisa. Certo, Léo. Raph disse. Léo estava pensando em como responder, mas ouviu os outros. Concordo, disse ele. Vamos lá, pessoal. Você também, Ben. Poder tartaruga no 3. Léo disse. 1, 2, 3. Poder tartaruga. Super tartarugas. Todos levantaram as mãos e disseram poder tartaruga, exceto uma voz. O quê? Super tartarugas soava mais legal, disse Mickey. Nós também somos super-heróis, sabia? Mickey acrescentou antes de levar outra pancada na cabeça. Enquanto saíam do covil, Mickey tentou explicar. Vamos lá. É verdade. O Batman não tem superpoderes, e todo mundo o chama de super-herói. Mickey disse antes de levar outra pancada na cabeça. Ai! Um dia eu deveria fazer isso com vocês e ver se gostam. Mickey disse. As tartarugas e Ben pegam o casco de batalha. Que belo conjunto de rodas! Ben disse.
Eu tento. Donatello disse. Ben de repente se transforma em upgrade. Mas parece que você poderia usar um upgrade. Ben disse, assumindo o controle do casco de batalha. As tartarugas, principalmente Donatello, ficaram surpresas. Hora de colocar essa coisa em overdrive, disse Ben. Incrível! Parece que esse alienígena consegue controlar e aprimorar peças de tecnologia, disse Donatello. Daí o nome, upgrade, disse Ben. Devemos estar chegando perto de onde o vovô e a Genvin estão. Certo, vamos parar aqui, disse Léo. Ben parou e estacionou a Battle Shell na calçada onde ficavam os degraus de um antigo metrô. A upgrade libera o controle da van e ela volta ao normal, perdendo as funcionalidades. Eu realmente queria explorar todas as novas funcionalidades, disse Donatello. Elas devem estar abaixo de nós, disse Ben. Certo, entramos, encontramos sua família, os libertamos e saímos. Léo disse. Esperamos encontrar mais respostas sobre o que está acontecendo com seu Unitrix enquanto estivermos lá embaixo também. Donatello disse. A segurança provavelmente estará mais reforçada. Aquela retirada pareceu mais uma retirada tática do que um sinal de derrota. Bishop provavelmente espera que vocês voltem. Conhecendo, ele provavelmente está em algum lugar nos observando agora. Donnie disse. Ei! Bishop! Sabemos que você está aí fora, nós Mickey disse antes de Donnie cobrir sua boca. Mickey, fale mais baixo. Mesmo que ele nos espere, ele pode não saber onde. Ou como vamos atacar. Precisamos tentar manter algum elemento surpresa. Donnie disse. Os 5 descem para o metrô abandonado. Além de algumas luzes vermelhas e algumas brancas, estava escuro, e mesmo assim algumas dessas luzes piscavam. Algumas partes estavam completamente mergulhadas na escuridão. De repente, Ben se transforma em chama. Cara, eu sei que somos ninjas e tudo mais, mas alguém tem a sensação de que estamos sendo observados? Mickey disse. Apenas mantenham a guarda alta e os sentidos aguçados. Estejam prontos para qualquer coisa. Léo disse. Um atirador os observava secretamente. Temos olhos no alvo. As tartarugas também estão com ele. As tartarugas? Isso só torna as coisas mais interessantes, disse Bishop. Fiquem de olho neles. Mas não os ataquem. Tem um teste final para um experimento que realizei. As tartarugas e o garoto são perfeitos para isso, disse Bishop, virando-se para uma cápsula. As tartarugas e Ben continuam atravessando o metrô, seguindo as instruções de Ben sobre para onde ele se lembrava de ir. Ele se transformou em Vildmut. Ele começou a farejar, procurando o cheiro de seu primo, avô, Bishop ou qualquer tropa da EPF para continuar progredindo. As tartarugas o seguiram, ainda alertas. Senhor, as tartarugas e o alvo estão se aproximando da entrada, disse o atirador de elite de antes. Enviem tropas para encontrá-los do outro lado da entrada. Prendam o garoto. As tartarugas são um bônus. Capturem ou destruam-nos. Bishop disse para alguém ao seu lado. Sim, senhor. O homem disse e foi cumprir a ordem. Tenho uma surpresa especial esperando por vocês se conseguirem passar. Bishop disse. Ben se transforma em 4 braços. Devemos bater. Mickey perguntou. Vocês os seguram e nós entraremos sorrateiramente e os eliminaremos. Léo disse. 4 braços assentiu. Toque, toque. 4 braços disse, batendo na porta antes de arrombá-la completamente. Desculpe pela porta. Me cobre depois. Disse 4 braços. Fogo! Disseram os soldados, que também tinham tanques. 4 braços, em um grito de guerra, investe e se choca contra 2 soldados. Ele então pega mais 2 e os joga contra uma parede. Ele sobe em cima de um tanque, mas antes que possa arrancar a torre, ele se transforma em vomitão. Em vez disso, ele engole a torre inteira e explode outro tanque. Com toda a comoção,
as tartarugas conseguiram se manter nas sombras e ajudar bem a derrotar alguns dos soldados. Mickey toca no ombro de um deles. Ah! Disse o soldado e se virou. Mickey acenou para ele de forma amigável e então deu um soco. Ele, nocauteando, Raph e Donatello fizeram suas partes, eliminando os soldados ou distraindo-os o tempo suficiente para que Ben os eliminasse. Bispo, estou de olho no alvo. As tartarugas estão. O atirador foi interrompido por Léo pigarreando. Ele se virou e viu Léo com os braços cruzados. O atirador tentou atingi-lo com a coronha da arma, mas era um movimento previsível demais para alguém tão disciplinado quanto Leonardo ser atingido. Ele desviou e cortou a arma ao meio. Droga! Léo o nocauteia. Entre? Onde estão as tartarugas? Perguntou Bishop. Sem resposta. Então, você passou pela entrada. Agora a verdadeira diversão começa. Bishop disse. As tartarugas e Ben, de volta ao normal, correm pela instalação. Eles entram em um lugar que parece uma fábrica, cheio de canos para todos os lados, câmaras criogênicas, as cápsulas de estase da última vez que encontraram Bishop e seu grupo de clones, e o que parecem ser experimentos fracassados. Olha só este lugar. Léo disse. Há quanto tempo o Bishop vem realizando esses experimentos? Donnie perguntou. Caras, isso parece algo saído direto de um filme de ficção científica. Mickey disse, antes de correr de cabeça no que parecia ser um clone com o capacete do Destruidor, uma cauda parecida com a de um jacaré e uma mão esquerda parecida com um tentáculo. Mickey deu um pulo para trás. Destruidor! Mickey, está em estase. Contanto que você não toque em nada, você ficará bem, disse Donnie. Eles continuaram se movendo. É interessante que Bishop também esteja tentando fazer clones do Destruidor. Donatello olhou ao redor para mais desses experimentos. Mas parece que a maioria deles nunca passou no teste. Eles estão incompletos. Eles seguiram em direção a outra sala, longe de todos os experimentos. Ben se transformou em Vilgemut. Pessoal, vocês sabem aquela sensação que eu tive antes? Bem, agora ela está aqui, mas quadruplicou, disse Mickey, aterrorizado, e seu rosto demonstrava isso. Nossa, Mickey, eu não ficaria surpreso se você tem medo da sua própria sombra. Para um campeão do Nexus de batalha, estou decepcionado. Rash começou a zombar de Mickey antes de Léo o silenciar. Eu também sinto isso. Definitivamente, algo está errado. Não estamos sozinhos aqui, disse Léo. Algo estava correndo pelas sombras, a uma velocidade maior que a dos olhos. Mas as tartarugas ainda conseguiam ouvir o que quer que fosse. Ben se transformou em chama novamente. O clarão fez Mickey gritar um pouco. Raph apenas o encarou. Tinha alguma coisa no meu olho, disse Mickey, tentando forçar um sorriso. De repente, aquela coisa que os observava estava bem na frente deles e começou a correr em direção a eles. Quando correu em direção a eles, Mickey gritou novamente. Ela havia pulado em cima dele. Primeiro. Olhando bem, Mickey viu uma cauda azul e preta com anéis. Tinha as mesmas narinas em forma de guelras na lateral do rosto, um braço vermelho e uma carapaça nas costas, de alguma forma ainda conseguindo ter o mesmo rosto que Bishop. Bem, metade dele, pelo menos. A outra metade estava em chamas. Tira isso de mim, disse Mickey, com a baba começando a escorrer pela testa. Ele conseguiu reunir força suficiente nas pernas para chutar a abominação para longe. Ela se recuperou e imediatamente atacou as outras tartarugas. Elas tentaram revidar, mas não conseguiram. Simplesmente não eram rápidas o suficiente. Foram colocadas em uma situação ruim, porque ele era rápido demais para reagir e atacar ou se defender, e os golpes continuavam se acumulando. Chama tentou atingi-lo com um raio, mas simplesmente não conseguia acompanhar o monstro. Vamos lá, veja, isso não está me ajudando agora. Me dê algo que eu possa usar, disse Chama, tentando se manter firme. No momento certo, ele se transforma em 4 braços novamente.
Ah, sim. Omnitrix, você é o melhor, disse Ben. Acertando o momento certo do ataque, ele lança seus dois braços esquerdos em um semicírculo no sentido horário, atingindo seu alvo em cheio no rosto e o jogando contra um cano de metal. Mas o que o machucou mais do que o impacto foi o som que o cano fez quando ele se chocou com ele. Isso o obrigou a tapar os ouvidos de dor. Ao se transformar em cipó selvagem, ele percebeu isso. As tartarugas também. Esses sons altos. Ó. Vibrações. Elas machucam, disse Donatello. Todo mundo bata nesses canos e faça-os vibrar o máximo que puder, disse Léo. Todos começaram a bater nos canos enquanto Ben ganhava tempo. Ele jogou granadas de sementes e então agarrou a criatura para mantê-la parada para as vibrações. Vibrações multiplicadas fizeram a criatura gritar de dor. Felizmente para ela, Ben se transformou de volta em si mesmo. Ele começou a correr. Retiro o que disse, eu te odeio, Omnitrix. A criatura, ainda com uma leve dor, cuspiu fogo em direção às tartarugas, o que as fez parar enquanto pulavam para o lado para desviar da explosão. A criatura correu até Raph, que tentou atingi-lo com um gancho. Ela se abaixou e o jogou contra uma parede. Ele tentou. Esfaqueou-o com seu sai no braço, mas não funcionou. Só o fez rugir para ele. Léo, Donnie e Mickey tentaram pular nele, mas ele os derrubou, jogando Raph também. Correu em direção a Ben, o pegou e o pressionou contra o peito, apertando-o. Ben gritou de dor. Solte-o, disse Léo, correndo em sua direção e golpeando com suas katanas. Para se proteger, soltou-o Ben. Você está bem, garoto? Perguntou o Raph. Sim. Estou bem, disse Ben. Léo continuou tentando golpear, a criatura desviando, fazendo com que ele acidentalmente atingisse um cano cheio de gás criogênico com sua espada. Léo tirou sua espada do cano, mas o gás começou a vazar. Atingiu a criatura um pouco no ombro, mas ela se libertou. Pessoal, tive uma ideia, disse Donnie. Adoraria ouvir agora, disse Raph. Esses tubos criogênicos. Podemos congelá-lo. Não vai funcionar. Ele tem os poderes do chama. Ele pode simplesmente derreter tudo, disse Ben. Não se o atingirmos com algo tão forte que ele não consiga derreter, disse Donnie. Peguem um tubo cada um. Leve-no para o meio da sala e vamos congelá-lo, disse Léo. Como Ben ainda estava em sua forma humana, ele estaria em maior perigo. Tomem isso. Quando eu der o sinal, liberem o gás. Disse Léo, entregando uma de suas katanas a Ben. Léo correu e tentou chamar a atenção dele. Ei! Alienígena feio! Aqui, disse ele. Agitando os braços. Tentou atacá-lo e ele, de alguma forma, conseguiu pular por cima. Tentou novamente. Desta vez, Léo pulou em sua cabeça, fazendo correr contra uma parede, desorientando-o. Desorientado e tentando recuperar os sentidos, correu em direção a Léo novamente, mais furioso. Mas desta vez, ele o atingiu em seu olho humano com o cabo de sua espada e continuou atingindo suas narinas semelhantes a guelras, dificultando o uso de qualquer um de seus sentidos enquanto sentia dor. Usou as mãos para tentar pegar Léo e tirá-lo de sua cabeça, mas falhou. Agora, disse Léo. Eles usaram suas armas para aliviar a pressão dos canos e liberar o gás. Mickey usando um dos sais de Raph em vez de seus nunchakus. Donnie batendo nos canos com força suficiente com seu bastão para liberar o gás. Ben de repente se transforma em XLR-8 e consegue usar suas próprias mãos para liberar o gás. Não é suficiente. Precisamos de mais gás. Léo disse enquanto estava ao lado de Donatello para liberar mais pressão com sua katana. A criatura estava lutando para se mover, mas estava tentando se libertar. Esta é toda a pressão que conseguimos, disse Donnie. Ben se transforma em massa cinzenta. Os tubos de estase. Podemos colocá-lo lá. Se um Pyronita perde sua chama, ele morre. Coloquem-no no tubo de estase. 4 braços aparece novamente.
Que tal eu dar uma mãozinha? 4. Para ser exato. Ele levanta e coloca em um tubo de estase vazio. Agora. Ele diz. Qual botão eu devo apertar? Mickey. Disse em pânico, sendo o primeiro a chegar aos controles. Aperte só um. Rápido. A criatura começa a se mover novamente. Mickey estava olhando para todos os botões. Este aqui. Ele aperta um botão vermelho que libera o líquido de todos os tubos de estase. Aquele não. Ele aperta o botão novamente para trazer o líquido de volta. Mickey! 4 braços gritou. Ok. Ok. Mickey puxou uma alavanca e ela fechou o tubo aberto e elevou o líquido de estase. Ele respira aliviado. Certo. Agora que isso acabou. Vamos continuar. Léo disse. Ben se transforma em bala de canhão. Vamos nessa, disse Bala de Canhão. As tartarugas seguem Ben enquanto ele avança. Para dentro da instalação. Ele chega a uma porta e rola no lugar para ganhar velocidade. Ele arromba a porta, nocauteando os soldados do outro lado. Eles o estavam esperando, mas certamente não esperavam por isso. Bishop estava esperando por eles. Então, você se livrou do meu segundo caçador. Disse Bishop. Excelente trabalho. E vejo que você conheceu as tartarugas. Bishop caminhava lentamente com as mãos atrás das costas. Parece que foi ontem que nos conhecemos. Disse Bishop. Você sabe por que estamos aqui. Onde estão o vovô e a Genven? Disse Ben. Ah, sua família? Certo. Disse Bishop. Eles estão livres para ir. Ele continuou, gesticulando para que vissem uma porta fechada que se abriu. Mas quem sai não são Max e Genven Tennyson. O que aparece são 2 mutações alienígenas. Max tem 2 braços, assumindo a aparência de Wildmuth. Sua cabeça tem os olhos de Stinfle, mas perdeu completamente as pernas, flutuando como fantasmático. Genven tem 4 braços, sendo capaz de se mover sobre os 4 como Wildmuth, mas todos são vermelhos como 4 braços. Ela também tinha o corpo de Stinfle e a cabeça vermelha de 4 braços. Vovô? Genven? Ben disse, reconhecendo as 2 vozes dos rugidos. Seu monstro! O que você fez com eles? Ben perguntou. Eu simplesmente conduzi um experimento. Com a ajuda do fragmento de cristal do seu Omnitrix que eu extraí, é claro. Bishop disse, gesticulando para um frasco contendo o fragmento. Com este cristal, eu consegui. Implemente uma das funcionalidades do seu relógio junto com seus alienígenas a partir do DNA extraído. Disse Bishop. Infelizmente, está incompleto. Mas imagine o que eu posso fazer quando tiver o relógio inteiro à minha disposição. Disse Bishop, ajustando os óculos. Você está louco. Disse Léo. Não. Os alienígenas ameaçaram nosso modo de vida repetidas vezes. Fomos levados à beira do extermínio com a invasão do Império Triceraton. Isso, Leonardo, é para garantir que a humanidade sobreviva. Disse Bishop. Se 5 tiverem que ser sacrificados para o bem maior da humanidade, que assim seja. Disse Bishop. Ataquem! Ordenou Bishop. Max e Genven atacaram os 5. Eles se dispersaram. Cuide da sua família. Nós cuidaremos do Bishop, disse Léo. Ben assentiu enquanto se transformava em dito. 1 contra 2 é totalmente injusto, disse Ben enquanto se transformava repentinamente em 4 braços. Mas 4 contra 2? Eu gosto dessas probabilidades. Desculpe por isso, vovô. Ele diz enquanto soca no estômago, derrubando-o. Ele se transforma em Stinfle. Ele atira gosma adesiva no rosto de Genven. Ok, eu não estou realmente arrependido por essa. Genven arranca a gosma adesiva. Ela corre de 4 atrás de Ben como um touro em uma loja de porcelana, destruindo tudo em seu caminho. Ben se transforma em XLR8.
Ele ataca Genvin com velocidade. Mas algo acontece. Seu corpo sofre uma mutação. As pernas que ela usava para correr e andar se transformam nas mesmas esferas negras de XLR8. Parece que você descobriu o recurso que mencionei antes, disse Bishop enquanto jogava uma placa de Petri na direção de Mickey. Aquele segundo de distração de Mickey foi o que ele precisava para pegar a espada de Léo e arremessá-la contra a parede atrás dele. Ele pega o carrinho com as ferramentas que usou para adulterar o Unitrix de Ben e o empurra em direção a Léo, permitindo que ele pegue a espada da parede atrás dele. Quando eles encontram um novo DNA alienígena, eles podem copiar esse DNA e as habilidades do alienígena. Atingi-los com algo novo e eles só ficarão mais fortes. E, ao contrário de você, eles podem usar essas habilidades quando quiserem, disse Bishop, em uma luta de espadas com Léo. Bishop abaixa as espadas para chutar Léo no rosto. Donnie tenta atacá-lo com seu bastão, mas ele se esquiva de cada golpe até que consegue. Pegue o bastão e cutuque-o na barriga. Bishop então gira o bastão rapidamente. Mickey, deslizando em seu casco, dá um chute giratório. Nota da autora: no videogame, isso se chama varredura de casco. Bishop pula sobre ele, fazendo-o deslizar para uma das maçãs. Ela quase cai sobre ele, mas ele rola para o lado. Ben se transforma em Stinfly novamente. Ótimo! Como vou derrotá-los, se esses caras podem ser mais fortes que o Kevin, disse Ben. Ele voa por aí tentando pensar. Genvin consegue acompanhá-lo, tentando pegar Ben no ar até que ele se transforme em massa cinzenta. Ele corre passando por Bishop, que tenta pisar nele e atacá-lo com o bastão, mas erra. Ele estala os dedos. É isso! Ele diz, tendo uma ideia. No momento certo, ele se transforma em chama. Ele atinge Genvin com calor suficiente para derrubá-la. Preciso de alguém para distrair o vovô, disse Chama. Já vou, disse Mickey. Ei! Aqui! Max corre atrás dele. Distraído, Ben atinge Max nas costas com fogo suficiente para nocauteá-lo. Genvin se levanta e atira um adesivo pelos olhos, atingindo Mickey e grudando na parede. Mickey, disse Raph, fazendo com que ele seja atingido por Bishop. Ele pega uma arma de choque e eletrocuta Raph, nocauteando. Léo ataca Bishop com uma série de ataques, mas todos são desviados. Mas ele é repentinamente preso em uma prisão de cristal por Ben, que agora é diamante. Ele sorri, sabendo que tem Bishop exatamente onde quer. Ele e as tartarugas voltam sua atenção para Genvin, que tem tentáculos crescendo em seu corpo. Então ela começa a falar. Finalmente! Estou livre! Não, diz Ben enquanto se transforma novamente em óleo de São João. Meus olhos me enganam? Não. Graças a esse idiota do Bishop, eu fui libertado. Ben se transforma em diamante e liberta Mickey. Quem é esse? Fantasmático. Ele é um dos meus alienígenas. Eu não o usei mais porque o alienígena tinha uma personalidade maligna, a mesma daquele cara ali. Bishop deve ter extraído seu DNA. E agora ele está livre novamente. Faça o que fizer, Ben começou antes. Transformando-se em dito. Não deixe que ele te possua. A fraqueza dele é a luz do sol. Ele se transformou em diamante novamente. Antes de se transformar novamente, ele relutantemente libertou Bishop. Ele se transformou em dito. Se você se importa tanto com a humanidade, você vai nos ajudar a parar esse cara. Se ele escapar novamente, o mundo inteiro estará em apuros. Bishop assentiu. Max recupera a consciência e seus olhos estão roxos, sob a influência de Fantasmático. Bishop pega um tanque cheio de líquido criogênico e tenta congelá-los, mas eles ficam intangíveis. Fantasmático ri. Tolo. Você realmente acreditou que isso funcionaria? Você brincou com poderes que não compreende totalmente. Bishop cerrou os punhos. Seus dentes. Tem que haver um jeito de derrotá-lo. Tenho que te agradecer, no entanto. Ele disse a Bishop enquanto desviava dos ataques de Max e Genvin, usando tudo o que encontrava para contra-atacar.
O próprio homem que busca salvar a humanidade é aquele que causará seu fim. Ele riu maniacamente. Tennyson. Você disse que a fraqueza dele é a luz do sol. Bishop perguntou. Ele assentiu antes de se multiplicar em 10 de Israel. Bishop disse antes de sair correndo. Aquele covarde. Ele nos deixou na mão. Raf disse. Ataque em grupo. Ben diz enquanto se multipliquem mais ditos, caindo em cima de Max e Genven, o que só o irritou. Ele jogou todos os ditos no chão, um dos. Eles atingindo Tazer, causando dor a todos eles. O que piora as coisas é que, quando ele se reuniu em um só, ele se transformou de volta em Ben e Max e Genven sofreram mutações, dando-lhes a capacidade de se multiplicar. E, rapaz, parece que seu tempo acabou. E agora você é meu. Z.S. Cair disse enquanto deixava Genven e Max se fundirem em uma única entidade, as tartarugas vendo a monstruosidade que ele era, expondo os tentáculos. Eu já vi filmes demais para saber o que está prestes a acontecer. Mickey disse, aterrorizado. Não podemos deixar que ele possua bem. Léo disse enquanto corria. Léo, o que você está fazendo? Raf perguntou. Léo corre na frente de Ben, para a surpresa de Z.S. Cair. O quê? Não ou. Ele toma posse de Léo. Seus olhos passam de um branco vazio para um roxo. Léo ou. Raf gritou. Em sua mente. Uma batalha se trava. Seu tolo! Sua mente é muito fraca. Você ainda vai me servir, disse Fantasmático. Essa fraqueza será sua ruína. Você me pertence. A consciência de Léo está lutando, mas está sendo lentamente dominada por Fantasmático. Eu posso sentir seu medo. Seu medo de falhar. De perder sua família. Léo tentou ao máximo resistir, mas viu todos que amava sendo mortos e não havia nada que ele pudesse fazer. Mickey, Raf, Donnie. Splinter. Carai. April. Casey. Todos pelas mãos do Destruidor. Mas não parecia ser Hell, o Destruidor Ultron. Parecia. Para ser um destruidor mais forte. Ele riu, espada no ar, relâmpagos brilhando na chuva enquanto a casa das tartarugas em Nova York eram queimadas até o chão. Ele se preparou para desferir um golpe final em Léo, que estava à sua mercê com sua espada. Quando ele a desferiu, a consciência de Léo gritou. Foi alto o suficiente para tirar Splinter de sua meditação. Leonardo. Meu filho. Ele tentou entrar na mente de Leonardo. Sua consciência estava tentando meditar e bloquear, mas não estava funcionando. Ele estava lentamente assumindo a aparência de Z.S. Cair. A única coisa que restava era sua cabeça, da máscara até o topo da cabeça. Leonardo. Estou aqui, meu filho. Mestre Splinter. Estou aqui para te ajudar, meu filho. Não. Vá. Eu consigo lidar com isso. Ele disse, grunhindo. Vá antes que ele leve você também. Léo disse. Splinter balança a cabeça. Meu filho. Estou aqui para te ajudar. Você duvida da sua capacidade de ajudar seus irmãos. A mim mesmo. Carai. Casey e April. Você duvida que eles sejam. Mestre Splinter, você não entende. Eu falhei em sua transformação em fantasmático estava quase completa, prestes a apagar toda a máscara. Leonardo, você precisa me ouvir. Sua dúvida em si mesmo vem da sua dúvida nos outros. Você duvida que eles não consigam se proteger, então acredita que precisa protegê-los você mesmo. Você precisa ter fé em seus irmãos. Você precisa ter fé em Carai de que ela vai mudar. Você não pode forçá-la a fazer isso. Ela precisa fazer isso sozinha. Ser um líder às vezes também envolve acreditar no melhor dos outros, mesmo quando eles não acreditam em si mesmos. Eu entendo, mestre. Bom. Velho tolo. Suas palavras não farão nada, disse Z.S. Cair. Meu mestre não é tolo.
Ele acredita em mim. Agora eu preciso acreditar nos meus irmãos, disse Léo. Em sua mente, ele agora lutava ao lado de seus irmãos Ikarai contra o Destruidor, destruindo de uma vez por todas. Impossível, disse o Destruidor, de repente com a voz de Zeus cair. Todos atacam como um só para derrotar o Destruidor e expulsar Zeus cair da mente de Léo. Zeus cair sai do corpo de Léo. Não importa. Fantasmático vai atrás de Ben, que ainda está em Noo, sua forma humana, até que ele se transforma em chama, forçando-o a sair. Bishop entra repentinamente na sala. Peguem algo que possa refletir a luz. Ele percebeu o que Bishop estava fazendo. Parem eles! Zeus cair ordenou a Max e Genvin. Ele mesmo iria atrás de Bishop e tentaria possuí-lo. As tartarugas pegaram algo como espelhos, vidro, etc. Antes que ele pudesse possuir Bishop, ele lançou um raio de luz direto em Fantasmático, ferindo, atrás dele, Ben o atinge com fogo, e as tartarugas refletem a luz para impedi-lo de se mover. Por causa dos poderes de Dito, a dor de Zeus cair, que ainda estava no controle de Max e Genvin, foi compartilhada entre eles, e eventualmente, ele se dissipa no nada. Ele se transforma em óleo de águia depois de perceber que Genvin e Max estão inconscientes. Eu espio com meu olhinho, alguém que está prestes a levar uma surra. Ele disse, disparando um raio ocular antes de Bishop desviar, tentando evitar todos e pegar o cristal. Ele o agarra e corre para a porta, mas é bloqueado por rochas da explosão anterior. Eu nunca erro. Ele disse, cruzando os braços. Ele puxa a arma de antes. Eu mencionei que ela pode atingir temperaturas tão altas que pode derreter rocha. Bishop disse confiantemente. Ele correu com o cristal na mão. Ben e a tartaruga correram atrás dele, mas ele estava aumentando a distância. Foi quando ele se transformou em XLR-8 e pegou Bishop. Ah! Ele diz balançando o dedo e pega o cristal de volta. Ele então se transforma em Way-Big. O queixo de Bishop caiu de surpresa. Esta é a parte em que você se rende. Way-Big disse enquanto começava a olhar dentro da base. Isso não acabou. Nós nos veremos novamente. Bishop disse, correndo. Max e Genvin se recuperaram. Consciência que chamou a atenção de Ben. Ele os pegou. Ele se transformou novamente. Eu gostaria de poder ajudá-los de alguma forma. Com Bishop fora, eu não sei o que fazer. Ele disse enquanto se transformava em Upgrade. Assinaturas de DNA normais detectadas. A fonte dessas assinaturas se origina do Unitrix. Iniciando a recuperação e o reparo do DNA. O relógio de repente se transforma de volta em Ben e então recupera o DNA alienígena de Max e Genvin. Recuperação de DNA concluída. Iniciando o reparo do DNA. Em um flash de luz verde, Max e Genvin voltaram ao normal. Felizmente, com suas roupas intactas. Reparo do DNA concluído. O que aconteceu? Perguntou Genvin. Oi, disse Mickey, acenando. Tartarugas falantes, disse Genvin antes de desmaiar. Sério, Mickey, você tem que parar com isso. Você. Fiz a mesma coisa com a April. Obrigado, Ben, disse Max, antes de olhar para as tartarugas. Seus amigos? Sim. Estes são Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Esses caras são mutantes. Agradeço a vocês 4 por ajudarem meu neto. Sem problemas, Sr. Tennyson, disse Leonardo, apertando a mão de Max. Parece que este fragmento de cristal é o motivo pelo qual seu relógio não está funcionando corretamente, disse Donatello. Vamos levar vocês de volta para o covil. Enquanto Donnie tenta consertar o relógio do bem, vocês podem comer alguma coisa, disse Léo. Claro. De repente, seus olhos se arregalaram. Meu trailer! No Battle Shell, Max demonstra sua gratidão. Donnie aceita o elogio humildemente. Após cerca de 30 minutos de viagem, eles encontram o trailer. É bom estar no meu próprio veículo, disse Max, confie em mim,
Você ficará surpreso com o que essa coisa pode fazer, diz Max enquanto mostra os propulsores. Incrível, disse Donatello. Talvez eu deva dar ao Battle Shell algumas melhorias, disse Donatello, enquanto retornava ao Battle Shell para dirigir. Vocês vão na frente. Eu sigo, disse Max. As tartarugas e Max estacionam o Rustuque e o Battle Shell, respectivamente. Meus filhos. Vocês retornaram. Com. Vejo que há mais convidados. Splinter disse. Você estava demorando tanto que o Splinter estava prestes a trazer a April e eu para irmos atrás de você. Casey disse. Max Tennyson. Prazer em conhecer todos vocês. Ele disse, apertando a mão de todos e se curvando também para o Mestre Splinter. Meu nome é Mestre Splinter. Splinter disse para Max. Casey Jones. April O'Neil. Me disseram que havia chá aqui, além de algumas boas histórias. Max disse enquanto Ben se transformava em chama. Bem, esse problema ainda não foi resolvido. Ben disse. Vou tentar o meu melhor para consertar seu relógio. Mas primeiro, vamos comer alguma coisa. Donnie disse a ele. Vou pedir uma pizza, disse April. Incrível, disse Mickey. Depois que a pizza chegou, Genvin voltou a si. Ei, já era hora de você acordar, bela adormecida, disse Ben. Tanto faz, Ben. Da última vez que acordei, vi uma tartaruga falante na minha frente. Me deu um susto danado, disse Genvin. A cara do Mickey faz isso com você, disse Raph. Mickey apenas o encarou com os braços cruzados, franzindo a testa, sem gostar nada da piada. Genvin. Estávamos quase começando a comer. Vamos, tem pizza aqui se você quiser, disse Max. Bem, posso confirmar que a tartaruga falante de antes não foi imaginação minha. Genvin disse antes de se levantar para pegar uma pizza e se sentar com o resto. Acredite em mim. Eu tive a mesma sensação quando toda essa loucura entrou na minha vida. Agora, eu simplesmente convivo com isso todos os dias. Isso inclui você também, Casey Jones. April disse. Vamos lá, eu não sou tão ruim de se conviver. Certo. Casey disse olhando para as tartarugas em busca de ajuda. Bem. Donnie disse. Teve aquela vez em que você interrompeu nosso treinamento. Aquela vez em que você e o Raph estavam lutando e você quebrou coisas pela toca. Aquela vez em que você e o Raph destruíram coisas na loja de antiguidades da April. Aquela vez em que você destruiu o aparelho de DVD. A vez em que você e o Raph destruíram coisas na loja de antiguidades da April de novo. A vez em que você comeu toda a pizza. Posso continuar se quiser. Mickey disse. Não. Eu mudei desde então. Sou um novo homem. Casey Jones disse, tentando disfarçar com uma risada. Continue dizendo isso para si mesmo. Mickey disse. Casey Jones franziu a testa para ele. Ele parece muito com você, Ben. Genvin disse. Ben ficou imóvel enquanto chama tocava na pizza de Genvin e a queimava. Ei! Ben apenas riu antes de se transformar de volta em si mesmo e levar um tapa na cabeça de Genvin. Ai! Eu sei que todos vocês estão interessados em como meus filhos e eu nos tornamos assim. Splinter disse. Eu era um rato de estimação. Meu dono era um mestre de ninjutsu há muitos séculos. Seu nome era Mato Yoshi. Eu observava e imitava seus movimentos. Éramos felizes. Até que os ninjas do clã do pé, liderados por um homem chamado Oroku Saki, atacaram. Mas meus filhos o conhecem melhor como Destruidor. Ele fez o possível para se defender, mas os ninjas do clã do pé e sua desonra provaram ser demais para ele. Eu tentei o meu melhor para impedi-los. Mas não foi o suficiente e o Destruidor levou meu mestre de mim. E vocês sabem o resto da história, meus filhos. Foi então que eu encontrei vocês quatro. 4 tartarugas bebês em um pote. Um homem cego estava atravessando a rua, sem saber que um caminhão com a inscrição TCRI estava vindo.
Ele quase foi atropelado até que alguém o salvou, esbarrando no menino que segurava o pote contendo vocês quatro. Quando o caminhão desviou, um recipiente cheio de gosma verde saltou para fora das costas. As tartarugas e o recipiente foram jogados em um ralo de esgoto. O recipiente se estilhaçou, cobrindo-as com a gosma, onde as encontrei, e me cobriu também. Tive pena e as levei para minha toca, onde na manhã seguinte elas haviam dobrado de tamanho, a gosma me afetando também. Elas tiveram um aumento de inteligência da noite para o dia. Eu as levei para todos os lugares, exceto para a superfície, porque sabia que as pessoas na superfície não entenderiam. Como diz o ditado, as pessoas temem o que não entendem. Eu as ensinei os caminhos do ninjutsui, com uma revista de arte, nomeei meus 4 filhos, Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Legal, disse Ben, transformando-se novamente em massa cinzenta. Todo mundo é diferente. É isso que torna cada um especial. Olha só o Ben. Eu tenho que lidar com ele quase todo verão e ele age como um animal selvagem. Ei, disse Ben. Pode crer. Mickey também, disse Raf. Mickey decide dar um tapa na cabeça de Raf. Ele tenta revidar, mas Mickey se esquiva. Ah! Você errou, diz Mickey triunfante. Raf tenta de novo e consegue acertá-lo desta vez. Ai! Notei o relógio que você estava usando mais cedo, garoto. É bem bonito. Deve ser por isso que você consegue. Disse Casey enquanto Ben se transforma de volta em si mesmo. Isso. Casey terminou. É até uma longa história. Ben disse. Vou trazer mais chá. Mestre Splinter disse. Quando ele voltou, Mestre Splinter disse, por favor, comece. Estamos todos ansiosos para ouvir. Splinter disse. Tudo começou quando eu estava na floresta com meu avô e Genvin. Eu discuti com Genvin, então corri para a floresta. Então eu vi uma cápsula simplesmente disparar do céu. Eu fiquei curioso, então desci para ver o que era e era um relógio. Achei que parecia legal, então estendi a mão para tentar pegá-lo. Mas então ele simplesmente pulou no meu pulso e ficou preso. Então eu comecei a mexer com a coisa e então, de repente, eu pude transformar-se em diferentes alienígenas. No começo eram apenas alguns, mas conforme eu comecei a usá-lo mais, consegui mais alienígenas para usar. Foi depois disso que cada verão e cada dia da minha vida nunca mais foram os mesmos. Eu luto contra os vilões com a ajuda dele. Alguns deles querem o relógio para usá-lo para si mesmos. Alguns simplesmente me odeiam. Mas uma coisa é certa, se houver um vilão e o mundo precisar ser salvo, eu vou chutar a bunda dele e me divertir fazendo isso. Ben disse com confiança. Cara, todo super-herói precisa de uma música tema. Eu acabei de criar uma, com letra e tudo. Quer ouvir? Claro que quer. Mickey começa a fazer sons alienígenas. Tudo começou quando um dispositivo alienígena fez o que fez, depois se grudou em seu pulso com segredos que escondia, agora ele tem superpoderes, ele não é uma criança comum, ele é Ben 10, disse Mickey. Raf deu um tapa na cabeça dele. Qual é? Por que isso? Perguntou o Mickey. Primeiro, ninguém pediu para você fazer isso. Segundo, essa deve ser a pior música que eu já ouvi, disse Raf. Eu não sei. É bem grudenta, disse Donnie. Não é ruim, Mickey, disse Ben. Ben. Seu Omnitrix precisa de conserto. Vou ver o que posso fazer, disse Donnie. Ben segue Donatello até seu quarto. Depois de tentar acessar o relógio, uma onda de energia o jogou para trás, impedindo de fazê-lo. HM. Parece que o relógio está dando. Eu me encaixo. Não quero mexer mais nisso e arriscar mais danos ou destruir o covil, disse Donnie. Como vamos consertar isso agora? Perguntou Ben. Donnie sentou-se em uma cadeira por alguns segundos para pensar. Já sei. O que foi? Disse Ben enquanto se transformava novamente, desta vez em Upshoot.
Vou ligar para um amigo, respondeu Doni. Algum progresso, Dom? Perguntou Léo enquanto ele e os outros começavam a entrar na sala. Não, disse Doni. O que você está fazendo então? Tem alguma maneira de o ajudar? Eu também sou mecânico, sabia, disse Casey enquanto se aproximava de Ben e Doni. Doni quase gritou quando viu Casey se aproximar. Ele não queria que ele quebrasse ou tocasse em nada. Isso não será necessário. Por favor, não se aproxime mais. Nem toque em nada. Você vai interferir no sinal, disse Donatello. A última parte era mentira. Ele só não queria magoar os sentimentos de Casey. Mas definitivamente não queria que ele tocasse em nada. Estou contatando o professor Oneikut. Tenho trabalhado em uma maneira de nos comunicarmos caso precisemos da ajuda dele novamente. Ainda não foi testada. Então, agora é o momento perfeito para experimentá-la. Infelizmente, isso também pode usar alguns dos satélites do governo dos Estados Unidos para se comunicar. O pior cenário é que enviemos acidentalmente um sinal para alguém como o Bishop ou o Exército. Chega à nossa porta. Donatello disse enquanto ligava a máquina. Enviando transmissão agora. Ele aperta um botão na máquina. Um satélite começa a brilhar. Então para, mas continua a se envolver em eletricidade antes de apresentar uma falha. Rapaz! Parece que deu defeito. Parece que não saberemos se funcionou até que o professor possivelmente apareça. Depois de alguns minutos, Donatello está quase desistindo. Parece que este não funcionou. Alô? Donatello? Ouvi seu sinal. É o professor, disse Donatello. Eles saem do covil para cumprimentar o professor e o levam para o quarto de Donatello, onde está o Omnitrix. Oh, céus! O Omnitrix é uma das peças de tecnologia mais poderosas já criadas no universo. Embora eu adoraria tentar consertá-la, existem mecanismos de segurança implementados para evitar adulteração e gerenciamento inadequados. Um pequeno erro pode ativar o modo de autodestruição do dispositivo, capaz de destruir todo o universo. Oneikut informou. Eu já tive minha experiência com isso. Ben disse. Cara, você já tinha ativado essa coisa antes? Você poderia ter nos destruído e nós nem saberíamos. Imagine, estamos comendo pizza e então bum! Estamos todos flutuando no espaço. Parece um dia típico em Dragon Ball Z. Mickey disse. Com licença. Já volto. Oneikut disse antes de sair. Depois de alguns minutos, ele retornou com Mortu. E um pequeno alienígena Galvan. Saudações, tartarugas. Splinter. Amigos. Mortu disse em um exoesqueleto, curvando-se para todos. Todos retribuíram a saudação. Vejo que todos vocês precisam de ajuda. Se o que estou ouvindo estiver correto, o Omnitrix precisa ser consertado. Trouxe um bom amigo que tem bastante experiência trabalhando com o dispositivo. Afinal, ele o criou. As mutas. Sim, Mortu. As mutas disse enquanto pulava da mão de Mortu. Claro que tem algo a ver com você, garoto. Mortu me contatou não para uma conversa amigável, mas pelo Omnitrix. Venho a este planeta e o que vejo? Várias partes de Nova York em ruínas. Pelo menos uma delas provavelmente é obra sua. As mutas disse para Ben, que acabará de. Sorri inocentemente. Esses quatro, que parecem seus amigos, provavelmente são responsáveis pelo resto, disse as mutas. Você também se esqueceu de Xangai, disse Mickey. Mickey, disse Raph. O quê? Você pode consertar o Omnitrix, as mutas? Perguntou Léo. Consertar? Claro que posso consertar. Ele vai buscar o fragmento e remove a parte superior do Omnitrix. Ele desativa o modo ativo. Modo ativo desativado, disse o Omnitrix. Ele então pega o cristal e o coloca nas partes internas do Omnitrix. Recalibrando. Após alguns minutos, o Omnitrix termina sua calibração.
Calibração completa. Pronto. Espero que da próxima vez que eu for chamado à Terra, ele não esteja destruído. Adeus, Tennyson. Tenho a sensação de que nos veremos mais vezes depois disso, e provavelmente será porque você causou mais problemas no universo com aquela coisa de novo, disse as mutas. Adeus, tartarugas. Splinter. Que nossos caminhos se cruzem novamente, disse Mortu. Adeus a todos. Espero ver todos vocês em breve, disse Oneikut. Todos partiram para serem teletransportados para o local onde o prédio da TCRI ficava originalmente. Bem, pessoal, temos que pegar a estrada. Ben disse. Foi um prazer conhecer todos vocês. Max disse. Foi tão bom conversar com outra garota, para variar. Genvin disse. O sentimento é recíproco. April disse. Boa viagem a todos. Splinter disse, enquanto todos acenavam. Então, pessoal, eu estava pensando em uma música tema para nós. É assim que ela é. Mickey disse. Ele pigarreou. Tartarugas Ninja, Tartarugas Ninja, Tartarugas Ninja, heróis em meia casca. Poder Tartaruga. Não estou muito afim dessa, Mickey. Léo disse. É ok. Mas poderia ter sido melhor. Donnie disse. Tartarugas, Tartarugas Ninja adolescentes mutantes, heróis em meia casca. Poder Tartaruga. Não estou muito afim dessa, Mickey, disse Léo. Está ok. Mas poderia ter sido melhor, disse Donnie. Adicione algumas guitarras e deixe mais animado e você terá uma música tema arrasadora, disse Raph. Você e eu poderíamos formar uma banda incrível, disse Casey para Raph. É isso aí, mano. Eles bateram as mãos. Ei, você tem uma guitarra, né? Perguntou Raph.